Pessoal, bom dia, boa noite a todos. Então, vamos iniciar a nossa aula hoje, dia 20 de março, aula 7, parte 1. Bastante auspiciosa a aula de hoje, especialmente porque aqui no Brasil, às 7 horas, agora são 8h05, né? Mas às 19 horas, na verdade, 18h58, a gente entrou no novo ano astrológico, né? Um ano que é regido agora por Marte. Eu não sou especialista em astrologia, não é meu domínio de conhecimento, mas a gente sabe que nós estamos entrando aí em Marte, que é o arquétipo do guerreiro, né? O arquétipo de ação, né? O arquétipo de enfrentamento, relacionado a trabalho também, né? No campo também material, regente daí do elemento fogo também, muito relacionado à casa 23 do jogo, que é a casa também do terceiro chakra. Ainda gostaria, no futuro, de falar um pouco mais sobre esse novo ciclo que a gente está entrando agora, sobre a ótica do jogo, né? Tem alguns símbolos que eu estou começando a entender o que está entrando aí, mas eu vou procurar entender um pouquinho mais, organizar um pouquinho desse conhecimento para ir compartilhando aqui posteriormente. Mas que você possa, então, colocar aí a sua intenção para esse ano que está começando agora, poder agradecer, né, o ano que passou. É a entrada também agora de vou ler um texto aqui, que vai explicar isso que eu estou falando, né? Que é o equinócio de outono, né? Hoje, noite e dia, tem igual ponto de equilíbrio para nos prepararmos para entrar em contato com a quietude e a escuridão. Gradualmente, os dias vão ficando mais curtos e as noites mais longas. Nesse dia, abre-se um portal que interliga morte e vida. Oportunidade de expandir a consciência, mudar o nível de percepção e compreender os mistérios da vida e da morte, indo além dos medos e das limitações. É tempo de armazenar os cereais, frutas e tubérculos para garantir a sobrevivência das pessoas e animais durante o inverno. É tempo de agradecer as colheitas e as divindades pela abundância da terra. Reverenciar os ancestrais, honrando nossa história e o legado recebido. Data propícia para buscar o equilíbrio e, através da introspecção, avaliar tudo que foi plantado e colhido no ano que se passou. Sucessos, realizações profissionais, relacionamentos, filhos, compras, estudos, viagens, projetos, práticas espirituais, agradecendo todos os frutos, doces ou amargos, provenientes dos aprendizados. É tempo de somente agradecer. Momento de preparar para o recolhimento, introspecção e reavaliação pessoal. Tempo de escolher as sementes que serão cultivadas no próximo plantio. Essa intensidade, né, que foi o ciclo do ano de 2018, quem está jogando o jogo, está atento ao jogo, né, consegue perceber o que eu estou falando, tem um fechamento de ciclo especificamente hoje. E tem um ciclo novo se abrindo, né? Então é o momento de você conectar com essa transição. Simbolicamente, né, não foi por acaso que eu não consegui fazer a gravação da aula 7, parte 1, na semana passada, e eu acho que acabou acontecendo de ser hoje, não é por acaso, porque agora a gente está fazendo a transição do primeiro chakra, e a gente vai entrar hoje no segundo chakra, no segundo plano do jogo. É uma transição também de um nível de consciência, de um estágio para outro estágio, né?
A gente passou por todas as 9 casas do jogo, até enviei um material para reforçar aí o estudo de vocês, e hoje a gente vai estar falando aqui, né, sobre as 9 casas. Vamos ver se é possível, vamos ver se vai dar para falar já hoje sobre as 9, mas a intenção é essa. A gente vai falar sobre as 9 casas, né, relacionadas à linha 2, que é o reino da fantasia, que é também o segundo chakra, que é o chakra Swadhisthana, né, o chakra da sexualidade, dos órgãos sexuais, o elemento água, né, o chakra que fica aí 3 dedos abaixo do umbigo, né, relacionado aí a aspectos como a sedução, né, a repressão, o controle, a manipulação, né? É aqui que a gente vai desenvolver a capacidade de união, de entrega, né? De ir em direção ao outro, relacionamentos, também a criatividade, prazer em viver. Então, o primeiro chakra é o elemento terra, é um chakra mais denso, e depois ele vai subir no chakra e ele começa a sutilizar. Aqui a gente já está indo, por exemplo, para o elemento água. Mas o segundo chakra, né, vamos entender o segundo chakra também como um plano de consciência, ele também tem muitas características relacionadas ainda ao primeiro chakra, que é um chakra de sobrevivência, onde estão os medos, né, onde também estão ali as matrizes do inferior, né, então esse primeiro e segundo chakra, eles se relacionam muito, né? A gente transita muito entre esse primeiro e esse segundo chakra, né? Tanto que aqui você tem 2 serpentes, e esse chakra que são serpentes muito ativas no jogo, principalmente a serpente da casa 12, a gente vai falar sobre essa serpente, e na verdade você vê que na casa 15, por exemplo, que é Naga Lokar, que é a própria casa da fantasia, o termo Naga, apesar de não ser uma casa de serpente, o nome é uma casa de serpente, porque Naga significa serpente, né? Então, que é a fantasia, que é a própria estratégia de ilusão de Maia, como que Maia atua no segundo chakra. A gente vai falar especificamente quando a gente chegar na casa 15. Só para vocês entenderem que há essa relação de atração entre o primeiro e o segundo chakra. Tá ok? Então, vamos lá, né? Antes de entrar de forma mais didática, já aqui nas casas do segundo chakra, eu queria saber, abrir aqui um espaço rápido de perguntas, se ainda ficou alguma dúvida com relação à primeira linha do jogo, que é essa linha, né, do chakra básico, da sobrevivência. Se alguém gostaria ainda de compreender, de fechar algum entendimento sobre essa primeira linha. Eu vou deixar aqui aberto rapidinho. Quem for falar, né, fique atento aí, ativa o seu microfone, né, ou vou estar olhando aqui para o chat e aí você se pronuncia, tá bom? Alguém tem ainda alguma dúvida em relação à aula anterior, ao primeiro chakra? Patrícia, Dani, Nayara, André, Nana aqui, eu não sei se é a Mariana, quem é a Nana? Esmeralda, ok? Nenhuma dúvida? Tá bom, que bom. Então, sinal que estão bem entendidos aí do primeiro chakra, né? Então tá, beleza. Depois eu vou fazer umas perguntas surpresa aqui, então. Eita. Então, vamos lá. Então, vamos para a primeira casa aqui do segundo chakra, né? É a casa da purificação, que é a casa 10. A gente vai encontrar a versão aí do jogo, onde ela chama no sânscrito Sudhi ou Tapa, né? Mas ambas vão representar a purificação e vão representar também a austeridade, que a gente chama nessa linguagem de austeridade inteligente. O que é austeridade inteligente, né? É fazer um sacrifício em prol de um resultado. É inteligente porque eu me sacrifico, mas eu tenho a força de saber que vou ter uma recompensa, né? Que não é um sacrifício só pelo sacrifício, mas tem algo que vale a pena esse sacrifício.
né? E como ele representa exatamente a transição da casa dos desejos, que tá, do primeiro chakra, que está muito relacionado aos sentidos, o segundo chakra também, né? Mas ela propõe, por exemplo, nessa casa, austeridades mesmo. Então, a gente avalia qual é a questão da pessoa e, diante da questão, a gente pode estimular mesmo, diante do jogo, a pessoa estabelecer uma proposta de uma prática. Então, se a questão dela veio para a casa 9 era a gula, por exemplo, uma questão de saúde, de alimentação, a gula como, né, resultado da carência que se manifesta na vida da pessoa de alguma forma, aqui ela pode impor uma austeridade diante do jogo, né, como, por exemplo, cortar um açúcar, ou um carboidrato, depende do nível também, né, do que se deve ser trabalhado, né, o café, ou, né, alimentos industrializados, ou a carne, aquilo que for realmente necessário, que vai ajudar a pessoa a transcender aquilo. Então, se é no campo da compulsão, né, então a pessoa comprar menos, né, entrar no processo de economia, ou se é no campo, por exemplo, do pensamento compulsivo, ou a pessoa muito no celular, então ela se propõe aí uma austeridade com relação ao uso da tecnologia, é fazer nesse momento uma avaliação de hábitos mesmo, né? Além da questão psicológica, claro, nessa altura já podendo entender qual é o aspecto psicológico, mas de uma questão prática mesmo, de algo que vai ajudar a pessoa a sair desse chakra básico, para ela subir para um outro nível de consciência, sair desse apego da luxúria, dessa coisa pegajosa da luxúria. Para isso vai ter que ter um sacrifício, vai ter que fazer o uso da força de vontade. Então é importante que ela possa estabelecer algo que ela possa cumprir também, né? A gente fazer esse trabalho de avaliação desse aspecto da autoexigência, da cobrança e colocar algo que é possível, né? E olha que interessante, essa casa leva para a casa do terceiro chakra, que é o chakra que, né, que é representante de Marte, representante dessa força do guerreiro, do fogo, da ação, né, desse poder pessoal. E coincidentemente, a gente está abrindo, olha só que interessante, a gente está abrindo hoje nessa espada, que é a espada 10, que leva até a casa 23, que é o terceiro chakra, né? E nós estamos também agora recentemente entrando no período de quaresma, né? E a quaresma também, simbolicamente, independente se você está conectado, né, a um rito cristão ou não, ela representa esse período de austeridade. E nós aqui vivemos numa sociedade imersa nessa cultura cristã, né? Então, independente da sua conexão com esse caminho, com essa forma de viver a religiosidade, o símbolo, você está imerso no coletivo, no consciente coletivo, pelo menos aqui no Brasil, né? Tem a Daniela que está aí na Austrália, mas querendo ou não, suas raízes também são brasileiras, né? Então tá nessa proposta, né? Então eu até faço aqui para você também, abrindo agora esse ano novo astrológico hoje, que é um ano astrológico de ir em direção a Marte, o potencial do que Marte tem para trazer dentro da quaresma, abrindo o segundo nível, que é o segundo chakra aqui do jogo, você fazer uma pequena avaliação em relação à questão que você colocou agora para o segundo módulo do curso, né? Nas aulas anteriores, a gente estabeleceu um grande desafio, não é verdade? Então, vamos aproveitar, a gente não fez a jogada, a gente está na casa 11, não é isso? A gente está na casa 11, mas a gente está simbolicamente entendendo aqui que a gente está abrindo, né? Eu falei que não foi por acaso que não rolou a aula semana passada, a gente está abrindo bem agora, acabou de abrir o ano astrológico, faz 1 hora e pouco que abriu o ano novo astrológico, tudo isso, vocês já entenderam. Então, está aí uma possibilidade de você, então, colocar algo mesmo que vai te ajudar a resolver a sua questão. Então, é uma oportunidade até de você estudar isso, que tipo de austeridade você poderia colocar que te ajudaria. Às vezes eu estou com pouco tempo para realizar um projeto. Então, será que você pode fazer uma austeridade de acordar mais cedo? Será que você pode, por exemplo, fazer uma austeridade de perder menos tempo no celular, com coisas que não vão te auxiliar?
Será que, né, que tipo de austeridade vai te resolver? Austeridade de não falar aquilo que vai gerar mais conflito? Se é uma questão de relacionamentos? Porque às vezes eu estou viciado em acusar e apontar o defeito do outro. De repente a minha austeridade é falar menos, é apontar menos, é segurar a língua, né? Ou a minha austeridade necessária para mim ter mais foco, mais concentração, é meditar, é estar vivendo um sadhana diário, ou para me ter mais disposição, mais saúde, é me alimentar melhor, cuidar da minha saúde. Então, o que na prática é possível fazer, e fazer isso vai te auxiliar na resolução da tua questão? Onde é que você vacila na ação? Ok? E aí começa a perceber em você, até para que você possa também ajudar o outro a perceber, diante da questão que ele traz para o jogo, o papel da casa 10. Agora, a casa 10, ela também, como espada, olhando ela de forma inteira, aqui a gente está olhando a casa 10, casa da purificação, e ela vai até a casa 23. A casa 23 a gente vai falar quando a gente chegar nessa casa posteriormente. Mas essa espada, ela representa, de forma geral, vamos pegar assim de forma ampla, ela representa a transição do medo para a confiança. Anota isso. Isso você não vai encontrar no livro do Harish Ohari. Tá? Ela representa a transição do medo para a confiança. E quando eu caio nessa casa também, pode significar que eu estou passando por um processo turbulento, mas o jogo vem dizer, olha, não se preocupe, trata-se apenas de uma purificação. E assim como toda purificação, às vezes é desagradável mesmo, né? Por quê? Porque eu estou movendo a sujeira, estou limpando, né? Eu estou movendo aquilo que está estagnado, aquilo que está parado. Então, toda purificação também é uma transição, mas é algo que está movendo. Olha que interessante, não é algo que está submerso, é algo que já está vindo à tona. A consciência já está movimentando aquele conteúdo reprimido, aquele conteúdo que está lá nos porões, né, do inconsciente, sentimentos negados, né, dores negadas, e todas essas feridas que a gente vem estudando aqui. Né? Então, a purificação, o jogo faz subir, porque o jogo está mostrando, olha, ok, está movimentando. E é por isso que vai para o terceiro chakra. Diferente, por exemplo, da casa 13, que a gente vai falar logo mais sobre ela, que é a casa da nulidade, né? Que é a nossa, que tem a ver com a futilidade, com uma paralisação, uma inatividade, falta de propósito, que muitas vezes está relacionado, por exemplo, à ira reprimida. Mas quando eu estou podendo purificar essa raiva reprimida, eu estou me movimentando, eu tenho energia de ação. Isso me leva para o terceiro chakra. Porque a purificação está acontecendo, ela está circulando no sistema. Então, em termos de campo, a casa 10 significa esse movimento, essa limpeza. Então, nem sempre é agradável. Porque se você está falando de purificação, é porque tem algo que não está limpo, né? Então, a purificação ocorrendo. Ok? Não é ainda já as casas superiores, né, que vai falar lá da bem-aventurança, de paz, de elementos já purificados. Que nós estamos na purificação que nos faz subir. Em síntese, é a purificação do medo. No nível mais profundo, é a purificação do medo. Da raiva, das dores também. Ok? Vai anotando essas informações, tá, gente? Depois eu vou mandar para vocês também a cópia da tradução do Harish Ohari, tá? Dessas casas que a gente está trabalhando aqui também, para vocês também poderem ter esse conhecimento. Às vezes o Harish Ohari traz uma visão um pouquinho diferente, pode ser que complete alguma coisa. O conhecimento que eu tenho para transmitir, que é o conhecimento que eu acredito, que eu trago, que eu aplico, que vejo na prática, eu estou transmitindo para você aqui. Mas eu também quero complementar para você ter um leque maior aí de percepções, tá bom? Então, alguma dúvida aqui na casa 10? Esmeralda, Mariana, Nayara. Não, ok? Então, ok. Então, vamos para a casa 11. Aqui já é uma oportunidade da gente aprofundar aí nessa casa que representa a nossa primeira jogada, né?
nesse novo ciclo agora. É isso mesmo, Gandharva, que é a casa das diversões, né? Os Gandharvas, nas escrituras védicas, eles são os músicos celestiais. Eles são responsáveis pelas notas divinas. E eles são seres que estão no plano astral, que é uma representação também do segundo chakra. O segundo chakra, ele representa esse segundo nível do jogo, representa também esse plano astral, né? Tanto é que você vai ver que no jogo, que no primeiro chakra é Burloka, o segundo chakra é Bhuvaloka, e o terceiro chakra é Swaha, que aqui tá Swarga, mas é Swaha. Quem conhece o Gayatri? Om Bur Bhuva Swaha, o plano terrestre, astral e celestial. Então, aqui nesse segundo chakra, a gente está falando do plano astral. E os Gandharvas, eles são seres astrais, nas escrituras védicas, e eles são responsáveis pelo entretenimento divino, né? Que é um aspecto do lila divino, né? Esse aspecto divino que é chamado de lila, que são os passatempos de Deus. O aspecto da diversão divino, ele se diverte. E é por isso que foi criado esse jogo. Nada mais é do que isso, né? Então, a Gandharva representa também a referência de Gandharva é o arquétipo do louco. A gente estudou bastante, né? A gente deu uma aprofundada aí no arquétipo do louco. Para quem perdeu essa aula, por acaso, talvez, ela está na parte 5, aula 5, parte 2. A gente aprofunda especificamente o arquétipo do louco. Então, se você dominou esse conhecimento do arquétipo do louco, você também dominou aqui já o conhecimento da casa 11. Então, o louco, essa casa das diversões está falando aqui da espontaneidade, da leveza, da flexibilidade, da manifestação da criança interior. E se está falando dessa espontaneidade, dessa leveza, dessa flexibilidade, dessa diversão, que é a própria frequência do lila, entenda que a pessoa que buscou vir fazer com você o jogo, o Mahalila, ela, de alguma forma, ela já está sendo atraída por essa frequência. Algo dentro dela, uma parte dela, está levando ela para flexibilizar. Está levando ela para tentar ver a vida como um jogo. Então, é muito comum que cheguem pessoas vivendo exatamente o contrário disso, né? Que estão vivendo muita autoexigência, o controle, uma rigidez, né? Uma autocobrança, a culpa, a repressão, né? E aí ela não pode se soltar. E essa casa, ela vem para maleabilizar essas estruturas, para flexibilizar essas couraças e caminhar na direção da manifestação da sua espontaneidade, da criança interior. Então, sistemicamente, no campo, quando eu estou trabalhando no campo, eu estou trabalhando nessa energia das águas, nessa energia da leveza, do fluxo, da espontaneidade, e percebendo e sentindo esse campo de rigidez, esse campo de controle do outro. É aqui que energeticamente, sistemicamente, né, que eu falo da atuação da energia no campo mórfico, ali, é onde essa energia está percorrendo, para dissolver essa rigidez e trazendo essa leveza, essa espontaneidade. E aí, nesse momento, é a parte que não tem a ver com conhecimento, é a parte que você está ali conectando com essa frequência dessa casa do jogo, porque ela vem, quando cai na casa, essa frequência da casa 11, ela se apresenta, e aí então você, assim como o jogo, também se faz ali canal dessa frequência, né? Então, por isso, também o nosso curso ele é longo um pouco, porque você precisa ir também experienciando isso, né? Se você não pode trabalhar um pouquinho, se você pelo menos não pode perceber a tua estrutura rígida, você também não pode ajudar o outro a perceber a dele. Tudo bem que a gente ainda tem essa estrutura, né? Que a gente não consegue ser leve, eu me coloco como exemplo disso também, estou nesse trabalho também, né? Direto o jogo tem me dito, olha, usa mais o teu lado leve, o teu lado descontraído, mas eu estou sempre, muitas vezes, esquecendo disso. Vocês que estão aqui comigo percebem, né?
Tem hora que eu entro um pouco mais para esse lado leve, tem hora que de repente eu estou mais sério, aqui estou mais rígido. O jogo tem pedido mais Gandharva, né? É um eterno aprendizado. Pouco a pouco a gente chega lá. Ok? Alguma dúvida aqui em relação a essa parte? Ok? Vamos seguir então? Ok. Então vamos lá. Casa 12. Casa 12 é a casa da inveja, né? Essa aqui eu digo que é uma das serpentes que mais trabalham no Mahalila, né? E é a casa mais difícil de ser percebida pela pessoa que cai na casa. Eu sempre uso como exemplo uma pesquisa que fizeram uma vez, entrevistaram um grande número de pessoas, apresentando os 7 pecados capitais, e nessa entrevista perguntavam às pessoas quais dos 7 pecados capitais elas reconheciam que elas possuíam. E a hora que estava lá, ira, luxúria, orgulho, né, vaidade, né, a avareza, que são aspectos que as pessoas têm vergonha de revelar e de falar, não, eu tenho isso ou não. Mas menos de 1% das pessoas reconheceu que possuía inveja. Enquanto isso, fizeram uma outra pesquisa, também com uma quantidade grande de pessoas, perguntando quantas pessoas se sentiam invejadas. E menos de 1%, mais de 99%, diz que se sentia invejado. Então, a pergunta é, aonde que está, então, o invejoso, né? Aonde que está o invejoso? Então, compreender essa casa do jogo exige uma certa atenção. Tá? Primeiro, né? Nem sempre é a inveja na característica mais clássica da inveja. Essa casa, muitas vezes, também está relacionada a um aspecto de comparação. Só que você, como terapeuta, você vai buscar a inveja mesmo, na sua expressão mais crua. Mas, às vezes, o jogo está querendo falar sobre essa ideia de comparação e de insegurança, de falta de autoconfiança, e é o caminho que ele consegue, a casa que ele cai para conseguir tocar nesse ponto. Ou muitas vezes, se já caiu na casa da avareza, é uma maneira também, porque a casa 12 é uma serpente, é a primeira serpente do jogo, né? Quando eu caio na cabeça da serpente 12, né, que é a serpente, né, da avareza, ela faz descer, da inveja, ela faz descer para a casa 8, que é a avareza. E às vezes, se eu já cair na casa da avareza, é um caminho para o jogo falar assim, olha, você ainda não compreendeu a avareza. É o caminho que o jogo encontra para fazer você voltar para a avareza. Então, você vai precisar um pouquinho de ter esse tato, essa sensibilidade. Talvez você já não compreenda inicialmente se é ou não, o que é. Às vezes é até melhor que a princípio você não entenda, mas daqui a pouco esse conteúdo ele vai surgindo no jogo e vai identificando, né? Parece que a avareza está encaixando mais ali mesmo. Mas isso principalmente quando já caiu na avareza antes, ok? Já caí na casa 12, na casa 8, fui para a casa 12, voltei para a casa 8. Né? Então tem uma coisa aí com... Porque se é para ir para a casa 12, na primeira jogada eu saio da casa 6, eu já posso cair na casa 12 direto. Não preciso passar pela 8. Mas se eu passei pela 8 e peguei a 12 para voltar na 8, tem algo ali com a avareza. Agora, se caiu na 8, caiu na 12, também pode ter as duas, mas aí vai da tua sensibilidade e, né, de perceber para onde que o jogo está apontando mais. Então é importante que você tenha essa atenção, né? É muito difícil ser percebida a inveja, né? Porque difícil também, não só de ser percebida, como também de
de ser, de reconhecer mesmo, de assumir mesmo, né? Deixa eu ver, tem uma pessoa fazendo um comentário aqui, a Nana. Tá bom, eu vou explicar a relação das duas aqui em relação à avareza e inveja. Vamos entender primeiro a inveja, né? Então, primeiro símbolo para a gente entender a inveja, imagina um bolo com muitas fatias. Para o invejoso, é como que se alguém tem um grande pedaço do bolo, e isso tem um pouco a ver com a avareza também, é como se o outro tem, ele não vai poder ter. Vai faltar. Como se talentos e capacidades fosse algo limitado. Que se o outro tem, falta para mim. Isso é muito sutil, mas é como se fosse limitado. Se o outro já conquistou, se o outro tem, é como se agora eu não posso ter, eu não posso ser. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que vem da comparação, é porque a inveja ela nasce de um sentimento de inferioridade, de falta de autoconfiança. Nós estamos falando aqui de feridas de inadequação, de feridas, de choques de que tocam o nosso sentimento de inferioridade. Esse sentimento de inferioridade, ele é sobreposto também, claro, pelo orgulho, a gente já estudou isso, mas por algumas defesas, né? Inclusive crenças de que não é possível ser isso ou ser aquilo, porque o nosso medo maior é de entrar em contato com essa crença que está inconsciente, essa ideia de que eu sou inferior mesmo, e isso ser verdade. Então, eu não lido com aquele assunto. Mas aí a vida coloca alguém, ou uma situação, provocando esse ponto, que é para tocar essa camada. Né? Então, o alvo da inveja, e aí é importante conseguir identificar a inveja do quê? Ou então, quando a pessoa está muito difícil de falar da inveja dela, procura perguntar para ela, então, onde que ela compara? Né? Às vezes ela não chama de inveja, mas usando a palavra comparação, ela consegue trazer um conteúdo, onde que ela compara. Né? Então, por exemplo, às vezes ela... E já vai procurando pela própria questão da pessoa. Então, a questão é que a pessoa queria ter um relacionamento harmônico, né? Ou duradouro, que ela fosse amada pelo marido, né? E ela vive lá, sei lá, uma sensação de sempre ser traída, sempre é traída nas relações, ela não consegue ter um relacionamento duradouro, por exemplo. Então, é natural que ela tenha, que ela acha que tem algo de errado com ela, que ela tem inveja de pessoas que têm bons relacionamentos. Então, procure investigar situações na vida da pessoa que vão fazer com que ela possa perceber e encontrar essa inveja. Aonde que ela está comparando? Aonde que ela acha que ela também não é capaz? Né? Mas aí tem uma outra característica, porque é preciso entender também qual é a natureza da pessoa. Porque é aquela história, é o abacateiro querendo dar morango, né? Né? Não é isso? É o limoeiro querendo dar abacate? Não dá. E ela está comparando, né, olhando para o sentimento de incapacidade dela, e às vezes o que ela precisa só entender é qual é o valor dela, qual é a capacidade dela. Ela está ali, muitas vezes, comparando, ela gostaria de dançar, tem inveja daquele que dança muito bem. Mas isso é só um vício na miséria. É a própria estrutura do tirano interno, dessa estrutura viciada e nessa autodestrutividade e da culpa mesmo, que fica olhando para aquilo que ela não tem. Às vezes não é a dança a história dela é outra. Né? Ou às vezes ela até tem a capacidade, mas essa capacidade está sabotada. E está sabotada pela relação de avareza. Aí tem um pouquinho a ver com o que a Nana escreveu aqui, né? Que é, por exemplo, esse padrão de eu não recebi o que eu queria, não vou dar o que eu tenho para dar. Então, na verdade, eu não consigo ter tanta beleza, ou ter tanto sucesso, ou ter tanto isso ou aquilo que o outro tem, porque, na verdade, eu estou me sabotando. Então, essa inveja também faz com que eu entre em contato com a culpa.
E aí ela também se transforma em ódio e autodestrutividade. Eu me culpo mais, porque lá no nível profundo eu sei que é eu mesmo que não estou fazendo. É eu mesmo que não estou dando. Eu vejo que o outro está conseguindo fazer, está conseguindo dar. Mas essa é só uma estratégia sadomasoquista, de autopunição. Então você imagina, olha como é que é complexo a inveja, né? E é preciso desarmar essa bomba, né, eterna, que fica aí armando e explodindo, né? Mas então é preciso ir em direção a esse sentimento de inadequação, de inferioridade, né, na busca dessa essência. Então, por isso a avareza, porque então, né, na avareza eu estou falando daquilo que eu tenho para dar. Se eu trago um tesouro único para o mundo, se eu já estou podendo dar aquilo que eu tenho de valor, eu não caio na inveja. Olha só como é que é a raiz da... Deu para entender? Como é que a avareza é a raiz da inveja? Porque se eu estou manifestando aquilo que eu tenho que é único, que é belo, que é a minha essência, eu não preciso comparar. Eu já estou encaixado. Eu não estou tomado pelo sentimento de inadequação, de inferioridade. Eu já encontrei o meu valor. Eu já encontrei o meu tesouro. Percebe? Então, por isso, por essas características todas, é que a inveja ela é muito presente no jogo. Então, aproveita que essa aula está gravada, depois eu te convido a repassar esse conteúdo que eu acabei de transmitir para você aqui, porque ele pode se perder um pouquinho, ficar um pouquinho confuso. Aí você revê, então, esse conhecimento, né? Para ele estar bem sedimentado, porque a gente, no formato que a gente trabalha, a gente não trabalha com muitas jogadas. Porque, de fato, a gente está, nós estamos vencendo muito primeiro, segundo, terceiro chakra. Apesar que nessas poucas jogadas é possível sim, chegar na casa da iluminação, mas o jogo vai caminhar muito por aqui. Porque essa é a realidade da vida. É por aqui que o mundo está caminhando, é por aqui que os processos, é onde nós estamos mesmo em termos de estágio de consciência e de evolução das pessoas que chegam até nós. Então é bem comum cair aqui. Então essa é uma parte que a gente dedica um pouco mais. Vocês vão perceber que depois que a gente for subindo para as casas superiores do jogo, eu vou passar o conteúdo de forma mais dinâmica um pouco. Né? Eu não vou aprofundar tanto como a gente está aprofundando aqui, porque não é necessário. Né? E porque não tem, são conteúdos mais sutis mesmo, não tem tanto que. Aqui nós estamos falando da profundeza. E a profundeza exige um pouco mais de aprofundamento. Né? Ok? Então passamos a cada 12. Aqui sim, eu acho que é um outro elemento da inveja importante, não podia deixar de passar. A inveja ela tem um veneno. Uma serpente ela tem um veneno. Como é que é o veneno da inveja? Quer ver um exemplo? Primo rico, né? O primo que deu certo na família, né? Aquele que todo mundo fala, oh, esse menino, né? Essa pessoa é o médico, para famílias mais simples, né? É o médico da família, né? Aquele que deu certo, que está bem financeiramente, e os tios todo elogia, a avó elogia, ou talvez não pelo dinheiro, mas por outras coisas, né? E de repente sai a notícia lá na festa da família que esse primo, que o dinheiro que ele ganhava era um dinheiro roubado, um dinheiro de alguma coisa, né, que não era legítima. E nessa hora os outros primos sentem um prazer. Ó, tá vendo? Ah, só podia. E parece que há um certo gozo na queda do outro. Por quê? Porque o outro ele está sempre fazendo com que ele se sinta abaixo, com que ele toque essa inferioridade. E quando o outro cai, aí ele alivia esse sentimento. Né? Então ele quer puxar o outro para o nível dele. E como que ele faz isso? Fixando nos defeitos do outro. E não podendo aprender com o outro, não podendo se inspirar na beleza dessas habilidades, dessas capacidades que, na grande maioria das vezes, ele tem. E não por acaso a vida está colocando aquilo diante dele, né, para trazer algo, para tocar algum ponto. E aí a ilusão pega ele pega pela inveja, em vez dele subir, ele cai. Ele não aprende. Né? E aí fica focado na fragilidade, no defeito do outro.
Pega um defeito e rejeita o pacote todo, que é para não entrar em contato com essa inferioridade. Então ele fica tentando puxar o outro para o nível, baixar o nível do outro. E perde aí uma grande oportunidade. Então, às vezes, aquela coisa na roda, começa a falar bem de alguém, aí daqui a pouco um solta uma... o fulano é muito... mas também, né, tem aquele probleminha e fala de uma outra coisa do outro, mas o problema dele é isso. Fala sutilmente ali na roda, alguma coisa, e aquilo já envenena o grupo todo, né? Então, ela tem essa característica, a inveja. Então, casa 13. Né? A casa 13, Antariksha, na tradução do sânscrito, é a casa da nulidade. Por que é a nulidade? Porque fala que não está nem no céu e nem na terra. É uma casa que não está em lugar algum. Né? Como se fosse tipo um limbo. Né? Não está nem lá e nem cá. Né? É uma casa relacionada à negatividade, a um sentimento de insignificância, de futilidade, de falta de propósito, quando a pessoa está mesmo sem... Quando vira um... Quando você deixa de ser um protagonista e é só um coadjuvante, né? Você é o coadjuvante da sua própria vida, você não é um antagonista da sua vida. Né? Inatividade, a preguiça, né? Eu trabalho muito com a preguiça nessa casa, né? Aquela falta de energia, é uma paralisação. Que é uma desconexão, primeiro, do propósito, é uma desconexão com a sua função, mas também uma negação. E essa negação é uma negação também de sentimentos. Né? Por quê? Porque o caminho natural para a pessoa que vai encontrar o seu propósito de vida, encontrar o seu talento, se a gente vai aqui pelas águas, né, pelo fluxo natural, é esse caminho passar por alguns nódulos, alguns nós internos, alguns sentimentos desafiadores. Então eu paraliso, eu não vou para lugar nenhum, porque eu não quero entrar em contato com esses sentimentos desafiadores. É por isso que a casa 13, eu relaciono muito a casa 3, que é a raiva. Falo que a imagem da casa 13 é um homem sentado no saco de raiva. Um homem e uma mulher, né? Um homem e uma mulher. Sentada no saco de raiva. Que vai explodir a qualquer momento. Porque me movimentar na direção daquilo que deve ser feito é entrar em contato com esse sentimento. Então, eu nem tenho consciência, eu não me movo. Porque, na verdade, eu estou fugindo desse sentimento desagradável que está querendo vir para a flor da pele. E não tem para onde correr. Vai ter que sentir, vai ter que se mover no jogo. Por isso que, de uma certa forma, ela é eu diria que ela é um antagonista. Essa casa 13 é um antagonista da casa 10, que é a purificação, que é o movimento, né? Que faz subir aquilo que a gente explicou agora há pouco. Também um antagonismo da casa 3, que é a ação, que é o fogo, que é a energia de transformação, de movimento. Ó, agora que caiu a ficha. Coincidentemente, se você somar o 10 com 3, dá 13, né? Olha que interessante. Vê agora isso, né? Que ela tem relação com a casa 10 e com a casa 3. O antagonismo dessas duas casas que somadas dariam 13, né? Olha só, né? Então, eu vou dar um exemplo, não sei se serve para você, mas para algumas pessoas serve. Talvez para você seja um outro exemplo. Eu percebo pessoas quando vão fazer faxina naqueles cantinhos da casa que é difícil de mexer, né? Que ninguém quer mexer. E naquele dia você resolve, então, mexer lá, sei lá, naquela despensa, ou naquelas gavetas do armário, lavar a caixa d'água, sabe aquela coisa que está parada, que é chato de mexer, ou ir lá de resolver um problema que você tinha lá na receita, ou um dentinho lá do fundo que você deixou lá porque você não quer, sabe essa coisa que a gente vai deixando, ou de conversar com alguém que você precisava resolver e conversar, porque me mover nessa direção faz essa raiva vir para fora. Aquilo que me tira da zona de conforto.
Então, essa casa 13, então, para entender a casa 13, a gente pode relacionar também ao arquétipo do inocente. Tá lembrados aí do arquétipo do inocente? Mundo comum, na jornada do herói, zona de conforto, né? Tá bom aqui, não vou mexer, tá quentinho, né? E a preguiça. A preguiça, ela é como que eu posso dizer, uma das matrizes, né? Ela é uma filha da luxúria, né? Muito rejeitada, muito condenada. Então, as pessoas não lidam muito com tem medo, né? Preguiçoso é vagabundo, né? Assim que as pessoas tratam o preguiçoso. Na verdade, a pessoa que está presa nessa matriz está carregando uma profunda dor, um sentimento que ela ainda não se sente capaz de lidar com ele. Uma pessoa que está precisando, é uma pessoa que está precisando de ajuda, mas ele é tão rejeitado, a pessoa que está nessa matriz, que ela acaba sendo também muito, como que eu posso dizer? Punida pela culpa, ampliando aí também o sentimento de inferioridade. Né? Eu estava olhando aqui, procurando se eu achar um texto que eu tenho aqui sobre a preguiça. Deixa eu ver se ele está aqui. Aqui, peraí, eu vou ler um pedacinho para vocês sobre a preguiça aqui. A preguiça é a segunda matriz psicológica que está relacionada à paralisia de sentimentos no sistema. Relacionada a sentimentos congelados nos sistemas que agem como um dique, uma barreira que impede a circulação da energia. Com o tempo, esse bloqueio do sistema energético começa a provocar somatizações e também um desequilíbrio no corpo físico. Às vezes é possível tratar diretamente o corpo energético, desbloqueando para a energia poder fluir. Mas às vezes já tem um desequilíbrio instalado no corpo físico que precisa ser também tratado. Então, aproveitando, fazendo um link com relação a essas manifestações físicas, essa região do segundo chakra vai estar relacionada aos rins, né, intestino, todos esses órgãos, né, o pâncreas, o fígado também, né. Então, vamos lá. A preguiça provoca uma paralisia. Ela impede a ação. A ação como uma resposta para os estímulos da vida. É a ação que possibilita o movimento e o desenvolvimento da consciência. Muitas vezes, tomado pela preguiça, aqui a gente vai falar do workaholic, né? Que também está na matriz, na casa 13, viu, gente? Porque é aquele que faz tudo menos aquilo que realmente deve ser feito. Né? Então, por exemplo, é uma atividade para fugir da ação. Porque é uma reação, na verdade, porque a ação inevitavelmente fará com que a pessoa toque naquele ponto, o ponto sentimental parado. E está parado porque é difícil lidar com ele, são sentimentos suprimidos. Então a preguiça também pode se manifestar como paralisia completa, que é essa casa 13. A pessoa às vezes tem um tremendo talento, uma capacidade genial, mas ela não consegue colocar isso em movimento a favor dela e dos outros. E também pode se manifestar como uma intensa atividade, que é o caso do workaholic, né? Então é isso, né? E essa questão então, por exemplo, assim, ó, a pessoa que está na preguiça, ela não consegue relaxar, o preguiçoso não consegue relaxar. Por quê? Porque ele está borbulhando por dentro. Quer seja no modo da paralisia ou da atividade compulsiva, que ambas são uma reação, né? Por exemplo, aqui, ó, ele está dando um exemplo. Estou me lembrando de uma pessoa que estava se predispondo a terminar uma tese de doutorado e ela tinha tudo na mente. O que ela precisava era sentar na frente do computador e escrever. Ela conseguia fazer muitas coisas no dia, menos sentar na frente do computador para escrever. No caso, sentar na frente do computador seria uma ação, atendendo a uma resposta, uma necessidade que ela criou, mas que se tornou real. Reação faz você comer sem estar com fome, faz você dormir quando não está com sono, faz você ficar acordado quando quer dormir. Então aí existe um núcleo de sentimentos negados borbulhando dentro de você.
né? Então, olha lá, por exemplo, parece que não está fácil você entrar em contato com isso, por isso você foge. Tem um quarto na sua casa que você não entra, e a sujeira está acumulando. Por alguma razão, você não quer abrir a janela, você não quer deixar o sol entrar. E por aí vai. Basicamente é isso mesmo que eu tô trazendo aqui para vocês. Depois eu tenho um outro texto muito interessante do Prembaba, muito preciso sobre a preguiça, que eu vou estar compartilhando com vocês aqui também. Realmente muito preciso mesmo. Vale a pena compartilhar esse conhecimento. Mas ok, né, gente? Tá compreendido, então, aqui a casa 13. Alguma dúvida sobre a casa 13? Pode escrever aqui no chat, ou pode usar o áudio aqui. Se for usar o áudio, abre o fone, tá? Não, ok? Tá bom. Vamos lá, então, gente. Estamos indo bem. Ô, Nixon. Oi. Só para eu entender, essa parte que você está lendo é o que você mandou para a gente? Não, esse pedacinho que eu li é um texto de um satsang do Prembaba. É que dá vontade de ler de novo, se você puder mandar, porque eu achei muito boa. Muito bom para entender. Eu mando para vocês. Tá bom? Quem quiser me manda uma mensagem inbox, eu encaminho diretamente para cada um, tá bom? Aí você me manda uma mensagem depois, tá, Letícia? Me pedindo para me lembrar, tá? Ok? É isso. Então, vamos lá. Vamos agora, então, aqui para a casa 14. Ô, Letícia, depois, só aproveitando a pergunta que você fez lá no WhatsApp, para achar a aula 6, parte 2, vai no histórico do seu WhatsApp, vai no dia 21 de fevereiro, do grupo, tá? A não ser que você tenha trocado o celular agora, alguma coisa assim. Não, é que eu confundi. Eu achei que o gravado fosse do dia 13. Ah, tá. Não, beleza. Aí tem a parte 2 eu assisti a última aula que teve online. Então você assistiu. 13 beleza. Que eu perdi. Não, mas 13 não teve aula. Ah, tá. Dia 13 não teve aula. A aula que seria dia 13, a gente está dando ela hoje. Tá. E aí a parte 2 eu vou gravar. Eu tive um problema com a internet. Tá, okay? Até te perguntar, esses links dá para a gente assistir, não vai sair do ar, por exemplo? Não, ele está como não listado, né? Ele não fica aberto lá, você tem que ter o link. Se você entrar na minha página no YouTube, você não vai achar esses vídeos. É até importante, viu, gente, que vocês não compartilhem essas aulas, só vocês têm esse acesso, tá? Mas tá lá, tá? Se você tem um histórico aí, eu vou criar um local na internet, a gente vai deixar tudo lá organizado, essas aulas, tá? Para vocês reverem. Mas, na verdade, como eu estou agora, estou iniciando uma nova turma online, e eu sinto que o curso deu uma evoluída, eu quero, na verdade, disponibilizar as novas gravações. Então, elas estão um pouquinho mais objetivas, mais organizadas, né? Claro, né? É a segunda turma, então a gente vai evoluindo na didática, e eu quero estar atualizando as primeiras aulas com essas novas que estão sendo gravadas. Eu vou dar acesso para vocês também a essas aulas, tá bom? Tá ótimo. Aí fica as aulas anteriores para vocês consultarem também o desenvolvimento do jogo de vocês e tudo mais. Vamos lá. Eu não sei se o pessoal também é igual, mas assim, às vezes eu quero assistir de novo, comparando com o que eu estou lendo, porque parece que cada contato que a gente toma com cada caso, com uma carta, vai te dando insights, né? Mas isso. Se você não está tomado pela casa 13 e está podendo se movimentar, está sem preguiça, dá para ter essa disposição de rever as aulas, né, de integrar o conteúdo, observar, né, onde que tem isso a ver com o teu próprio processo, né? É isso. Mas também essas aulas, como elas vão estar disponíveis, eu sinto que quando você já estiver praticando o jogo, né, na hora que você já estiver jogando mesmo, quando você voltar nessa aula, você vai voltar em outro nível. Aí você vai poder pegar o conhecimento de uma outra forma. Então, é isso. Ah, tá. A Patrícia está perguntando aqui, a casa... Peraí, vamos lá. A Nana primeiro está perguntando
Qual a saída para a casa 13? A saída da inveja seria manifestar o dom? Não, peraí. Uma coisa por vez. Casa 12, que é a casa da inveja. Né? Então, a saída da inveja é entrar em contato com o sentimento de inadequação, de inferioridade, que manifesta através da comparação, e sim, está relacionado a um distanciamento da minha capacidade, daquilo que eu tenho para dar. E ela também manifesta através do veneno, aquilo que a gente apresentou aqui, né, sobre ela. A casa 13 é outra casa. Né? A casa 13 é a casa da nulidade, da procrastinação, que também é um dique, como diz ali o texto, uma maneira para não entrar em contato com sentimentos desafiadores. Um dos grandes exemplos é a raiva. Né? Então, eu não me movimento na direção daquilo que é feito para não entrar em contato com essa raiva. Porque, às vezes, eu nego a raiva, eu condeno aquele que tem raiva. Lá na minha história, por exemplo, eu vivi alguma situação, por exemplo, tinha pais muito bravos, muito nervosos, e eu estabeleci dentro de mim que eu não quero ser igual ao meu pai, não quero ser igual à minha mãe. E eu rejeito pessoas que são grossas, pessoas que são agressivas. E aí, a gente fica atento aí se o fone de vocês não está ligado, tá? Às vezes fica entrando áudio aqui na aula. Dá uma olhadinha no canto esquerdo embaixo, vê se está mudo ali, clica aí, desativa seu fone, por favor. Às vezes eu vou desativando aqui porque eu tenho acesso a vocês, mas é bom que vocês aprendam a fazer isso, tá? Então, no canto esquerdo, na parte de baixo, lá tem lá isso aí. Tem um microfone, você consegue desativar. Então, voltando aqui. Acabei perdendo um pouquinho aqui. Me ajuda aí, gente. Eu estava falando o que aqui? Alguém me ajuda aí. Liga o fone. Tá. Você estava falando que a casa 13, que é da nulidade, é não entrar em contato com sentimentos desafiadores, por exemplo, a raiva. Uma pessoa que tem pais muito difíceis e ela tenta ser diferente, então ela não quer entrar em contato com isso. Isso. É isso. Né? Então, é para não entrar em contato com esses sentimentos desafiadores. Ok? E aí tem que identificar. Tá, lembrei o que eu estava querendo dizer, agora eu lembrei. Estou dando um exemplo de, por exemplo, a pessoa tem pais que são agressivos e ela estabelece, não vou ser igual ao meu pai, não vou ser igual à minha mãe. Ela tem um olhar de rejeição a pessoas agressivas. Isso não atende o eu que ela idealizou para ela mesma. Então, ela não pode manifestar esse sentimento. Porque se ela manifesta esse sentimento, ela se sente muito culpada, ela se sente inferior. Então, ela fica paralisada, porque agora ela vai ter que entrar em contato com esse sentimento. Ela vai ter que reconhecer esse agressor, essa energia passando por ela. E como ela condena e ela rejeita, ela não pode viver, porque ela tem aquela máscara. Máscara da serenidade. Também, que nós estudamos, vale a pena, anota aí também, quando você for rever o estudo, o que é a máscara da serenidade. Né? Que ela lembra do caridoso, do agradador, né? Da relação de submissão, tudo isso. Ok? É isso que eu queria lembrar. Então, vamos aqui para a casa 14. Eu vou só pegar aqui, gente, rapidinho um copo d'água, que minha água acabou aqui. 30 segundos, 1 minuto. Então, a casa 14 é a casa domicílio do segundo chakra, Bhuvaloka, né? O plano astral, que representa esse nível do jogo mesmo, é o núcleo do segundo nível, que é o plano da fantasia, né? É o chakra, Swadhisthana chakra, né? Que é um chakra relacionado à imaginação, a imaginação criativa que cria
está relacionado, apesar de se tratar de emoções, o segundo plano ele está relacionado ao plano do psíquico, né? Aquilo que está na mente. Então, aqui a gente vai encontrar, né, nesse chakra que está relacionado à sexualidade, que está relacionado a relacionamentos. Então, desses elementos que eu vou trazer para você aqui, você vai observar o que tem mais a ver com a questão da pessoa. Então, tem a ver com a sexualidade, tem a ver com aspectos de sedução, repressão, né, controle, dificuldade com liberdade, ou a própria manipulação, quando a energia sexual tomada pela luxúria, eu uso essa energia para tentar dominar o outro, né? O controle mesmo, a dificuldade de me entregar, de me abrir para o outro. Qual que é a minha relação também com o prazer, né? Ou, por exemplo, a própria relação com esse chakra tem relação, na verdade, com todas essas casas que estão relacionadas ao segundo plano. Tem o chakra do elemento água, né? Elemento de fluidez, a dança do masculino e o feminino. E também pode estar relacionado a alguns distúrbios, um desequilíbrio físico, como eu disse, né, que manifesta através do intestino, dos rins, alergia, infertilidade, né? Falta de disposição, de libido, por exemplo. É um lugar muito sensível, porque toca o aspecto da sexualidade e a gente vive uma sociedade muito reprimida, né? A gente tem dificuldade de se abrir mesmo de verdade para o outro, de se permitir ser tocado. É o chakra que está relacionado à minha capacidade de fazer empatia, de perceber o outro. Então é muito amplo as possibilidades. Ele é um tipo de... Tem algumas casas do jogo que elas têm tons mais amplos. A gente está falando da casa 3, a gente consegue trazer de forma mais específica. Essa casa, ela traz tudo isso que eu falei. Então, domine esse conhecimento a respeito do que é o segundo chakra e você domina, então, essa casa. Essa casa é Bhuva Loka. Para quem, gente, está em dúvida aí com os nomes e tal, eu mandei lá no grupo, né, o tabuleiro de estudos, né? Então, minha sugestão é que imprima esse tabuleiro, fica com ele com você, para você já ir associando a posição das casas, onde que tem espada, onde que tem serpente, tá bom? Se você perdeu lá o arquivo, não achou no histórico lá do grupo de WhatsApp, manda uma mensagem direto para mim, se você não achar lá, tá bom? Que eu encaminho para você. Tá ok? É isso, queridos. Tá bom? Alguma dúvida em relação à casa 14? Ok, né? Então, vamos lá. Vamos para a casa 15. Então, a casa 15 é o plano da fantasia, né? Naga, que é Naga Loka, que Naga também, né, são as serpentes, né? Então, tem várias histórias aí dos Vedas que fala de Garuda, por exemplo, que é a águia dourada, né, de Krishna, aquela que carrega o Senhor Vishnu, carrega o Ser Supremo nas costas, e das histórias de conflito das nagas, que representam esses demônios também, na forma de serpente, e de Garuda e as nagas, né? Esse símbolo da águia e das serpentes. E aqui no segundo chakra é a maneira como Maya se manifesta. Então, na verdade, essa casa, é importante ter uma atenção com ela, porque ela tem um aspecto positivo e um aspecto negativo, assim como as serpentes, né? A serpente, ela representa aspectos inferiores, como aqui o jogo mesmo mostra, aquilo que está na base, né, o veneno da serpente, esses aspectos, esse símbolo de negatividade, mas também, por exemplo, a Kundalini. Ela representa aquela energia que faz subir, né? Você vê o caduceu, que é
né, o bastão de Hermes, né, ele é envolto por 2 serpentes e asas na ponta. É um símbolo também da medicina, de outras áreas do saber também, né? Mas aqui a fantasia, ela é o combustível da criatividade. É a fantasia que faz criar. É o estágio que a gente começa a imaginar, né, as infinitas possibilidades. Por isso que a gente fala que esse aqui é um campo psíquico também, né? De arte, de ideias, de criação inovadora de algo, mas também de especulação, de devaneio, né? Castelos mentais que vão sendo criados. Um trecho aqui do Johari que eu acho interessante, que fala sobre essa casa. Ó. Ele fala aqui assim, ó, olha lá, ó. As fantasias, porém, consomem mais energia do que qualquer outra atividade humana. E o jogador desvia todas as suas energias para construir castelos no ar. E ele luta para se afastar do mundo físico, buscando satisfação, prazer e identificação com os outros. Então, ao mesmo tempo que a fantasia, ela, por exemplo, né, quer trazer esse espírito, a criança ela vivencia essa fantasia, né, no aspecto positivo, que traz esse brilho do encantamento, das possibilidades, do mistério, o reino da fantasia, vamos dizer assim, né, que é importante. Que é essa capacidade de acessar o simbólico, de acessar o arquetípico, né? Esse espírito que a gente vem falando aqui, que tem a ver com o jogo também, mas também é ali que entra também o devaneio, que entra a ilusão, quando ele fica muito fora da terra, né? No reino da fantasiando, aí sim no sentido negativo, ok? Então, ela tem os 2 aspectos. Um é bem positivo, o outro é bem negativo, e aí você vai entender o que essa casa está querendo trazer. Né? Quando a gente já está caminhando ali e já tem ali as questões já estão levantadas, a gente já vai conseguir entender o que essa casa está querendo dizer. Né? Que tipo de fantasia que talvez a pessoa esteja vivendo ou que ela esteja precisando. Porque às vezes está com uma pessoa que é muito racional, muito concreta, né? E de repente ela está precisando desse lado positivo dessa casa. Ou então a casa chega para dizer o seguinte, ó, você está vivendo uma grande ilusão. Eu uso muito aqui, às vezes, até para usar, ou seja, tem algo a ser compreendido, tem uma fantasia aí nessa história. Então, no tarô do Osho, às vezes eu gosto de usar as imagens, né? Eu já falei para vocês que eu gosto das imagens do tarô do Osho. Deixa eu pegar uma imagem aqui para mostrar para vocês. A carta do sonho. Tá vendo? Espera aí. Tá dando, não sei se está meio desfocado, dá para ver? Tá um pouquinho desfocado, né? Mas dá para ver, né? É uma mulher sonhando lá, ela com um príncipe encantado, né? Idealizando o dia que esse príncipe irá surgir, resgatá-la, né? E ela vai poder viver esse grande sonho. E ela fica desconectada com aquilo que ela tem, fica idealizando possibilidades ou criando expectativas de que eu vou ser feliz quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, né? Criando padrões inatingíveis. Né? Porque quando esse príncipe surgir, ela vai descobrir que esse príncipe também é um sapo. Né? Que ele também tem problemas, que ele, né? Como todos nós, né? Então, essa fantasia ela é muito danosa. Então, o chamado para casa é ir para a realidade. Ir para a realidade, ir para o sentimento de valor daquilo que se tem, de se alinhar com aquilo que a vida está querendo trazer, e não aquilo que eu fico sonhando, que eu fico idealizando. Né? Tem uma certa relação aqui também com a casa
dos desejos. Né? Vamos dizer assim, muitas vezes é a casa dos desejos já no segundo chakra, né? Nesse segundo nível. Ok? Uma dúvida aqui, casa 15, Naga Loka. Então, né, depois vale a pena, se vocês tiverem com o celular aí do lado, usem, eu vou até ver se eu já tenho aqui o tabuleiro, eu vou reencaminhar aqui para vocês. Eu vou fazer isso depois vocês me mandam mensagem, quem quiser aí perder o tabuleiro, tá? Para vocês entenderem qual caso, é Naga Loka. Então, vamos para a casa 16. Essa também é uma casa, é uma segunda serpente aqui desse plano. E no jogo, né, ela tem um pouco de dificuldade, às vezes, de compreender. Ela é muito parecida em termos de dificuldade de compreensão, por exemplo, que nem a casa 12, que é a casa da inveja. Então, a casa 16, você vai ver que escreve de Vesa com S, com acento, vai fala de Veka, né? Às vezes pode ter outras maneiras de expressar, porque o sânscrito varia muito, viu, gente, as expressões, tá? Mas você vai ver que é assim, de Vesa, fala de Veka, que é a casa dos ciúmes, que também é uma casa assim, relacionada à desconfiança, né? Ao controle, aquela coisa da suspeita, né? E que está relacionada também a uma questão de me identificar. Então, o outro não é só o outro. O outro tem um sentido de eu no outro. O outro também é meu. O outro também sou eu. Né? Então, nós estamos falando de um profundo sentimento de insegurança. Né? A pessoa está sempre ameaçada por uma competitividade, por algo que ela pode perder. Né? Se a gente vê muito isso nas relações, esses ciúmes, os ciúmes não é só nas relações afetivas, né, de relacionamento íntimo, mas também no trabalho, né? Porque tem muito a ver, o que tem muito a ver com isso? Aquele sentimento que a criança traz, não é só de ser amada, é de ser amada exclusivamente. A gente quer ser o especial do pai, o especial da mãe. Não é? E às vezes isso se manifesta, às vezes esse pai, essa mãe é uma empresa. Às vezes esse pai, essa mãe se manifesta de uma outra, é uma instituição, é uma religião. É alguém que você quer ter um lugar especial. Então tem a ver também com carência, né? E quando eu faço de um lugar afetivo, a tentativa de preencher essa carência. Quando eu faço então do outro, né? O outro, aí vem, olha por que ela vem linkada aqui com a fantasia, né? Essa ideia de que o outro é que vai preencher essa ideia romântica, muitas vezes a ideia romântica na forma imatura, né? Porque uma coisa é você se abrir para uma relação, vivenciar, né, os prazeres da relação e o processo de crescimento que gera uma relação, de crescimento mesmo, de processo de autoconhecimento e de parceria de vida. Outra coisa é você devotar a tua felicidade à relação, como se dependesse, ali está a felicidade em si. E não está. Não é ali que você vai encontrar a felicidade. Aquilo ali pode ser uma ferramenta para te ajudar a se trabalhar, né, para poder conquistar isso. Porque a relação ela tem que vir de um lugar de transbordamento e não de um lugar de necessidade, né? Vem de um lugar de dar, sim, de um lugar de dar e receber. Também, lembrando que dar e receber é a mesma coisa. Mas quando vem desse buraco, dessa fantasia, dessa idealização, então você é pego pela serpente dos ciúmes, pela serpente dessa desconfiança, dessa carência, desse medo de perder. Tem medo mesmo. Porque, no fim, se você está utilizando o outro ou o objeto dos ciúmes para tapar esse buraco, o jogo não vai dar aquilo que você está
querendo para tapar esse buraco. Ele vai ter que te ameaçar mesmo. Para você encontrar aquilo que realmente preenche. Percebe? Então, esse medo está sempre rodeando mesmo. E esse medo, que é real, porque de fato você está ameaçado de perder mesmo. Na verdade, é o medo de... Você acredita que aquilo vai preencher, é o medo de perder a única coisa que vai preencher. Então, você é ameaçado por esse medo. Esse medo vem na forma de segurança, vem através do controle, né, de fazer com que o outro faça do jeito que eu quero, do jeito que... Aí eu deixo, inclusive, perco a minha própria liberdade. Né? Deixo, por exemplo, de fazer algo que eu gosto, porque se eu fizer, o outro vai poder fazer também. Não é? E aí eu não faço. Olha só que prisão, né? Que prisão. Então, olha só, é uma serpente que faz descer para a casa 4, que é a casa da cobiça. Que está relacionada a esse buraco, né? Porque a cobiça é essa necessidade de preencher com algo de fora. Por isso é que ela é a raiz também da casa 16, que é a casa dos ciúmes. Tá claro? Esse conhecimento que eu transmiti agora também é importante, eu acho que é um tipo da parte da aula que vale a pena depois você revisar mais para frente, tá? Que aqui é uma tendência a confundir um pouquinho. A Daniela quer perguntar algo? É de VK. Escreve D-V-E-S. Não, é que eu só não entendi essa última frase que você falou. Não, o que eu estava dizendo é que é importante revisar esse conteúdo, porque essa casa, ela é que nem a casa 12, às vezes ela tem esse embaralhamento aqui no conhecimento. Se o que eu transmiti não ficou muito claro para você, revisa depois esse conteúdo, tá? Mas pode tirar dúvida também agora, estou à disposição. Um detalhe legal, está relacionado também ao ódio, tá? Por quê? Só para lembrar, mecânica, nós estamos estudando mecânica psíquica, gente. Isso também vem dos Vedas. Quando que surge a raiva? A gente sabe que a raiva ela vem compensar um sentimento vem compensar a dor, mas a raiva só pode surgir quando antes houve um desejo. E quando esse desejo, essa expectativa não é atendida. Sincronicamente, a casa que, se você olhar no tabuleiro, a casa 16, ela está em cima da casa 3. Né? Esse desejo não é atendido, isso gera raiva. E está muito relacionado também a abusos de infância. Abuso de todos os sentidos, né? Psicológico, em todos os sentidos, que traz esse sentimento de insegurança. Faltou essa segurança no amor paterno, faltou essa segurança no amor materno, né? Essa garantia de ser amado, ser preenchido, né? Essa insegurança que você vai perder, você vai ser abandonado, você vai ser rejeitado, e o medo de entrar em contato novamente com essas feridas, com essas marcas. Seria uma pessoa com relacionamentos abusivos, apareceria essa casa? Sim, é possível. Sim, é possível. Mas é claro, primeiro faz o estudo pelo conhecimento que eu trouxe anteriormente. E aí, se ela caiu nessa casa, é importante que sim, a gente observe aonde que teve abuso na infância. Aonde que ela perdeu essa segurança nas relações, né? Acho que é mais isso. Guarda assim, onde que ela perdeu a segurança nas relações. Acho que isso vai te nortear melhor. Ok, queridos? Vamos lá então, né? Vamos para casa 17. Tá indo bem. Então a casa... tá, só um detalhe também aqui da casa 16. É que assim, gente, também as serpentes, ela tem uma coisa. Às vezes ela não está dizendo necessariamente que aqui eu tenho que voltar para a cobiça. Às vezes a cobiça aqui embaixo é um símbolo só. Eu devo voltar para o primeiro chakra, porque o primeiro chakra é o chakra da busca da segurança.
No primeiro chakra a gente está buscando segurança, sobrevivência. E como a casa 16 está relacionada à insegurança, significa que eu preciso descer para o primeiro chakra para criar mais base, para, né, trabalhar essa insegurança e buscar essa sobrevivência, essa segurança, para subir mais consistente. Né? Então, sempre a descida da serpente é descer para criar, para entrar no nível mais profundo e criar mais consistência. Beleza? Então é isso. Casa 17. Essa aqui é a casa, uma das casas premium do jogo, né? Nixon, só uma pergunta. Você falou da 16, você falou que a serpente tinha um veneno. Qual que é o veneno da 16? Não, eu falei do veneno que o veneno é esse aspecto negativo todo que eu escrevi aqui. Não é que tem um específico de cada casa. O que eu falei do veneno da casa 12, da inveja, porque a inveja, o veneno dela é diminuir o outro, é contaminar o outro. Né? Aí você for assistir lá por essa ótica, a casa 16, o ódio é um veneno, né? Seria o controle do outro. Controle do veneno, todos os aspectos negativos, a insegurança, a competição, né? A vingança, que às vezes surge também aqui também, a guerra, né? E a insegurança, e tudo que é negativo, né? Mas o símbolo ali da casa 12 que eu estava falando é o veneno, quando eu jogo um veneno no outro, eu vou falar mal do outro, eu vou ficar envenenando, tentando puxar o outro para baixo. Tá ok? Casa 17, espada, Daya, D-A-Y-A, que é a casa da compaixão, da misericórdia, quando eu posso perceber o outro. É um aspecto muito sublime, superior. Essa é a maior espada do jogo. A espada da casa 17 leva para a casa 69, depois da casa da iluminação, que é Brahma, que é o Criador. Né? Atravessa o tabuleiro inteiro, vai até o último plano. Então, ela também é a casa do perdão. Algumas traduções traduzem como perdão. Aproveitando aí o tema da quaresma, qual que foi o maior milagre de Jesus? Quem sabe responder? Qual foi o maior milagre de Jesus Cristo? Alguém arrisca? Qual foi o maior milagre de Jesus? Ninguém? O maior milagre de Jesus foi o perdão. Né? Diante daquele nível de sofrimento, ele fala, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. No momento mais dramático, sendo alvo de todo aquele sofrimento, ele pôde ter compaixão, ele pôde perdoar. A compaixão, ela é quando eu posso perceber a maldade do outro e posso entender a dor que está por trás daquilo. Entenda essa casa como a capacidade de ver a dor por trás de todas as reações, de fazer empatia. Se eu tô por que eu acendo no jogo? Porque por exemplo, se eu sou invejado, mas eu estou tomado por essa espada, eu posso ver a dor por trás da inveja. Eu posso ver o sentimento de inferioridade por trás da inveja. E isso é do elemento água, é das emoções, da capacidade de sentir o que está por trás do outro. Eu consigo ver isso no agressor, eu consigo ver isso no invejoso. Por trás daquele que muitas vezes quer te sabotar. Por isso que ela faz subir. E ela simboliza também, né, quando a gente pode compreender por que eu tive tal pai, por que eu tive tal mãe. Posso perdoar, né?
entrar em acordo com tudo aquilo que eu vivi através do outro, que me fez sofrer. Mas quando eu tenho autocompaixão, e aqui a gente está falando também do autocuidado, da aceitação das minhas fragilidades, aqui eu já pude ir além do meu orgulho, ir além da minha autopunição, ir além da minha autoexigência, né? Porque se eu só posso ter compaixão do outro, eu só posso amar o outro, mesmo com os seus defeitos, se eu já posso me aceitar mesmo com meus defeitos, com as minhas imperfeições. Autocuidado, eu tenho que fazer empatia comigo mesmo. E às vezes eu só vou criar essa empatia quando eu também vou lá e sinto. Também já senti a dor, sei onde que o outro está, né? Posso fazer empatia com ele. Então, por exemplo, olha que interessante. Eu dei o exemplo lá do pai e da mãe, do pai agressor. Vamos pegar o pai aqui, por exemplo, né? Só para fechar um exemplo. Pode ser a mãe também. O pai agressor. Então, o pai me agrediu muito, e eu falo assim, eu não quero ser igual ao pai. Então, eu rejeito a ideia do agressor. Rejeito o pai e rejeito qualquer agressor. Eu nunca vou alcançar a compaixão e o perdão até que eu reconheça também em mim. E aceite esse aspecto em mim. E posso me aceitar e me acolher mesmo com os meus defeitos. E quando eu consigo também perceber a dor por trás que eu carrego. E aí eu vou olhar para o agressor e vou ver a dor dele. Porque quanto maior a maldade nesse mundo, maior é a dor que a pessoa carrega. E aí é uma grande... Por isso que é uma espada grande, né? Se você conseguir pegar ela. Porque daí eu posso fazer empatia com o outro. E fazer empatia com o outro é profundeza, é compaixão, né? Misericórdia, né? As águas profundas. Né? Coincidentemente, eu estou fazendo hoje aqui a transmissão na casa da minha mãe, aqui em Guaratinguetá, e tem um vizinho aqui do lado, que a gente ora, o outro escuta aqui, né? Uma criança bebê. Não sei se vocês estão ouvindo choro. Dá para ouvir, né? Pais altamente agressivos, xingando a criança, né? Coincidentemente dentro do que eu tô falando. E qual o sentimento que vem na hora dessa? Compaixão. Compaixão pela criança é fácil. O desafio aqui é ter compaixão por esses pais. Entende? E reconhecer o próprio agressor dentro de si, né? Reconhecer o agressor dentro de si. Mas aqui, né, compaixão por... né, da dor, tiveram pais também agressivos. Né? Que é eterna repetição, né? Eterna repetição. Então, essa compaixão, ela tem um poder incrível. Não confunda compaixão com comiseração. Né? É a compaixão, que é uma compaixão que aceita o outro como ele é. E ama o outro como ele é. É isso. E ama o outro mesmo com a sua ignorância. Né? Mas entende também que o outro é responsável por onde ele se coloca. Lembra que no nível mais profundo do jogo, e essa é uma grande chave, não existe vítima. Às vezes, para a gente entender isso, é preciso ter um olhar mais transpessoal. Né? Precisa esticar a linha do tempo. Porque às vezes é difícil entender aqui no horizontal, né? Por que uma criança pequena passaria por isso. Aí precisa de um olhar, esticar a linha do tempo. Né? Mas no nível mais profundo,
cada um recebe o que precisa, né, para poder despertar. Né? Ok? Alguma dúvida aqui na casa 17? Não? E por último aqui, nós temos a casa 18, que é a casa da alegria. Ela representa a transcendência aqui do segundo nível, é uma casa de transição, né, de mudança para um novo nível, quando já se pôde superar o medo. Eu costumo dizer que é quando você pegou o fio da meada, você viu que tem uma saída. Você tem uma experiência de alegria. Você entrou em contato, é a casa da alegria, né? Harsa Loka, né? H-A-R-S-A, né? Loka no jogo, gente, é plano. Né? Loka são quadrantes da consciência. É um plano, tá? É um local, só para vocês entenderem, tá? É a casa da alegria. A próxima casa é quando você se alinha com a alegria, que você pode entrar na casa 19, que é o karma, que é a ação correta. Você sai um pouquinho da reação, de ser só reativo, para começar a ser protagonista, para começar a imprimir a tua marca, começar a fazer o que tem que ser feito, em vez de ficar só se defendendo. É como se você já pegou o fio, você pegou o fio da meada, você pegou a saída. É uma alegria passageira, ainda não é subúde, né, que é a felicidade plena, né, é uma alegria passageira, mas é uma vitória, né? Você achou uma saída, você experienciou a transcendência, ainda que seja temporária, né? E também ela vem no jogo para dizer, assim, ela é muito parecida com a casa 11, né? Porque às vezes o elixir é a alegria. Às vezes nossas redes neurais, né, nosso sistema já está tão acostumado, né, a funcionar na seriedade ou funcionar em determinadas formas que a gente precisa abrir espaço para a alegria. Parece que também às vezes a gente aprofunda muito no processo de autoconhecimento e acha que é olhar só para a sombra, só para a miséria, e acha que um dia vai poder viver a alegria. Não, já dá para ir tendo alegria no meio do processo também. E às vezes a alegria é o elixir. É preciso potencializá-la também. E quando é a hora de fazer isso, o jogo ele sinaliza, ele também dá um sim para a alegria. E às vezes a gente precisa receber um sim do jogo. Outros não, outras pessoas estão na superficialidade, não querem aprofundar, e aí, né, fica fantasiando que está tudo bem, foco na luz, não vai cair nessa casa. Se é mesmo o momento de estar nisso, o jogo vem e dá esse sim. Ok, agora você precisa da alegria, desse elixir. Né? E aí, se cai na alegria, também olhar para a tristeza, para toda a tristeza que é desnecessária. Para o sofrimento que é desnecessário. Porque tem aquele que, na verdade, a gente está fugindo dele, né, que esse sim precisa ser contatado, e tem aquele que é um jogo de fantasia mesmo. É prazer na miséria, né? É uma identificação com esse lugar de vítima, por exemplo. Né? E aí é hora de comemorar, de receber o que a vida tem para dar e surfar um pouco nessa frequência da alegria. Isso não dá para ser ensinado também, né? Eu ficar falando aqui sobre o que é alegria, né? Ok? Alguma dúvida aqui, gente? Casa da Alegria. Não, eu fiquei pensando, já que você falou de sair do lugar de vítima, né? Às vezes a gente fala do sair do lugar de vítima, assumir a própria responsabilidade, mas tem a ver também com assumir a responsabilidade de que a gente pode ser responsável pela nossa própria alegria, né? Tem a ver com o cuidado do fazer o que te faz bem, sair de esperar com que o outro faça isso por você, né? Reconhecer que você já recebe tudo que precisa, né? Dar valor àquilo que tem. Não achar que a alegria um dia, quando chegar ou conquistar, só vou poder ser feliz quando eu chegar ou conquistar isso ou aquilo, né? Achar que não é merecedor,
né? Porque a culpa aqui é um grande obstáculo, né? Não precisa já ser perfeito para ter essa experiência, mas simbolicamente está simbolizando esse fio da meada, né? Essa mudança de fase, essa segurança que já pôde ser conquistada para poder ser mais protagonista no jogo. Lembrando que aqui não é uma alegria passageira ainda, né? Mais autêntica. Ok? Então agora a gente vai fazer, gente, fechamos aqui então o estudo do segundo nível do jogo, né? Na próxima aula a gente já entra aqui no terceiro chakra, né? Na aula parte 2, que eu vou gravar para vocês, eu vou gravar então aqui o conhecimento referente a essas próximas 9 casas, tá? Vou gravar todo o conhecimento, e aí como eu vou estar gravando, não vai ser ao vivo, eu vou dar liberdade de você me mandar mensagem direta, tá? Pode mandar no WhatsApp, não tem problema, que eu te respondo, tá bom? Já que eu vou ter que gravar, eu até marcaria, a gente poderia marcar uma nova data, mas eu também temo que nunca vai conseguir atender um ou outro, né? Pode não, outro, né? Alguém se sentir, né? Sentir que não pode ser atendido nas suas possibilidades, porque eu sei que as agendas hoje são bem complicadas, mas eu vou então gravar essa aula com todo o conhecimento, como eu passei aqui para vocês hoje, e vou abrir esse diálogo direto comigo. Então, você assiste a aula, no meio da aula que você está assistindo, ficou alguma dúvida, alguma coisa, você manda para mim a pergunta e eu te respondo, tá bom? Eu realmente, a semana passada, a internet realmente não teve. Então, aqui, ó, a gente fechou então o estudo aqui do segundo plano, vou gravar o terceiro, e hoje nós vamos fazer a nossa segunda jogada, relacionada à aula 7. Só para vocês entenderem, a gente vai estar fazendo uma jogada, não é por encontro, é por aula. Então, a gente teve a aula 6, parte 1, parte 2, uma jogada. Na aula 7, que é parte 1 e parte 2, a segunda jogada, tá? Que vai totalizar um total de 5 jogadas, ok? Então, hoje nós vamos fazer a nossa segunda jogada. A gente está na casa 11, eu vou jogar o dado. Já vai fazendo o link aí. Então, sua questão, seu arquétipo, casa 11, anota, gente, porque tem gente perdida aí no jogo, hein? Quando eu fui fazer agora, às vezes, muita gente fez aí o primeiro módulo, não tanta gente, né? Um ou outro fez o primeiro módulo e se perdeu aí. Então, esteja com o jogo presente. Quem está jogando o jogo mesmo não se perde. Então, vou jogar aqui. Aqui está o tabuleiro, para vocês verem aqui. 5. Casa 11. A gente vai para a casa 16. Casa do ciúme, da desconfiança, suspeita, insegurança, controle. Estou identificado com o outro vai me preencher. Falei também da investigação dos abusos aí também, né? E ele desce então para o primeiro chakra para buscar a segurança. E a gente para aqui agora na casa 4, que é a casa da cobiça. Ok? A chave da cobiça também é qual é a pergunta chave é qual é a minha real necessidade? Eu não vou repetir o conhecimento todo da casa 16 nem da casa 4. Quero que você esteja com o conhecimento aí com você. Investiga aí. Ok? Já vai fazendo o exercício, porque no final do segundo módulo, a gente vai fazer de novo aquela atividade que eu dei no fechamento do primeiro módulo. Então, já vai, né? Já vai fazendo seus links, já vai traçando aí o teu jogo, o teu caminho. Esse é um trabalho. Esse é basicamente o nosso TCC, vamos dizer assim. Né? Nixon, você pode mandar para a gente, igual você mandou, da casa 1 à casa 9, agora da casa 10 à casa 17? Sim, eu vou enviar, tá bom? Só vou pedir aí uns 2 dias, tá? Para me fazer isso. Uhum. Eu estou numa sequência aqui de atividades. Talvez amanhã, mas acho que até sexta-feira eu envio isso, tá bom? Beleza, gente? Estamos aqui, então, na casa 4, casa 16. Já estamos experienciando já a casa da aula de hoje.
uma das casas da aula de hoje. A gente volta lá para o plano básico. Na próxima aula eu vou sortear um aluno para a gente abrir um estudo aí de percepção de como foi na aula 8, né? Eu vou abrir esse estudo, tá? Para a gente perceber a relação dessas casas com a casa 11. Vou sortear um aluno, e aí você vai trazer o que você já pôde perceber, ou mesmo a sua dificuldade, né? Não pude perceber e eu vou te ajudar a fazer esses links em relação à sua questão. Ou, aliás, para aqueles alunos que estão querendo abrir, que estão dispostos a abrir a sua questão. Também vou deixar aberto isso no dia. Quem está afim, aí as pessoas se manifestam aqui na aula, e eu sorteio quem vai ser, e a gente vai abrir esse estudo aí para vocês já aprenderem também fazendo esses links, né? Como que a gente relaciona essas casas com diversos tipos de situações. Tá ok, pessoal? Então vamos subindo, né? Quando a gente chegar na aula 8, a gente já vai estar lá no quarto chakra, né? A ideia é a gente caminhar 9 casas por enquanto. A gente vai fechar, eu vou caminhar mais 9 casas, a gente vai fechar a aula 7 inteira já na casa 27, e depois a aula 8 a gente vai caminhar mais 2 planos, né? Provavelmente até a 45. Na aula 9, a gente vai fechar depois na aula 9, com certeza a gente já vai poder, que já é mais, como vou dizer, são casas mais curtas, são conhecimentos mais curtos, a gente até a aula 9 a gente vai ter fechado até já todas as casas, até a casa 72. Né? E aí a aula 10, a gente vai ter em Cunha. Eu vou gravar também para quem não puder estar presente. Lembrando, aproveitando aqui, né, no vídeo, para quem está assistindo a aula online, que no dia 21, de 21 a 23, né, a gente vai ter, então, no dia 22 de junho, a formatura, né, dos alunos, vai ter uma formatura presencial. Não é obrigatório, se você não puder ir, você não vai deixar de formatar, mas está todo mundo indo. Né? Então, vai ter um cerimonial, a gente vai ter cerimônia, vai ter toda uma ritualística, você vai receber o seu tabuleiro como um diploma, né? Uma iniciação ali também, a gente vai ter algumas vivências, lugar lindo, o preço está baratinho, eu estou passando só o custo já reduzido da pousada para vocês, não tem nenhum valor somado nisso. A gente vai ver uma forma de já ir facilitando os pagamentos, e logo eu vou estar mandando no grupo um formulário de inscrição, e como é dia 22 de junho, já vai se organizando, né, para essa viagem. Acho que dá tempo, estou avisando, já tem um tempo sobre essa aula, acho que dá tempo de você se planejar, se organizar, todos os alunos poderem se encontrar, a gente poder estar junto, né, vai ser muito legal. Você não passou esses custos ainda, né? O custo vai ser R$ 396, custo total, incluso já hospedagem, café da sexta, tarde, jantar na sexta, café da manhã do sábado, almoço, café da tarde, jantar do sábado, café do domingo e almoço do domingo. Né? A vivência nossa vai até o sábado à noite, com a formatura e tudo mais, e o domingo é livre. Né? E domingo, se quiser dar um passeio, tem cachoeiras, tem plantação de lavanda, a própria pousada que é linda, Cunha é um lugar lindo, então, quem já quiser ir retornando mais cedo, é um dia livre, né, para poder curtir lá um pouquinho. E aí quem tiver dúvida, dificuldade, alguma coisa com isso, me fala, né, mas é um pedido mesmo, porque muito mais fácil para mim só dar aula aqui online para vocês, né, mas esse é o meu movimento de dar o melhor para você, né, a gente poder estar junto, fazer esse evento que vai ser muito bonito, até porque mesmo quem está à distância, eu sei que já está fazendo o curso à distância, porque é difícil esse deslocamento. Mas eu acho que vale a pena, né? Ô, Nixon, todo mundo que faz a aula com você não está naquele mesmo grupo do WhatsApp, né? É mais de um grupo. Tem 2 grupos. Aproveitando e dizendo, gente, que eu vou estar integrando os grupos, tá? Tá bom? E agora as aulas, os grupos já estão integrados, então, não sei qual grupo, porque às vezes tem pessoas de um ou de outro grupo, eu vou puxar todo mundo para um grupo só. Tá?
facilita a comunicação e a gente já vai integrando também todo mundo aí também. Tá bom? Se alguém tiver dificuldade de vir, me avisa para me saber, ó, eu não vou poder ir, né? Mas já vai organizando a sua agenda, né? Faz uma economiazinha aí, né? Às vezes R$100 que você guarda por mês, né? Veja como é possível para você. Eu, na verdade, tanto estou me programando para ir, que eu estou querendo tirar férias na sequência, porque como eu sou do interior, né, minha cidade é na pontinha do Ó, a estado, Dani... Uhum. ela fica mais longe. Até gostaria de ver quem for de São Paulo, de Sim. achar carona, esse tipo de Sim, coisa. vai ter muita gente vindo de São Paulo, então, por exemplo, às vezes é o pessoal que vai pegar avião, vai para Guarulhos, alguma coisa assim, tá bem fácil a gente organizar essas caronas, tá? A gente cria um grupo de caronas, a gente organiza isso, né, para quem vem de São Paulo, às vezes pode ter um outro vindo de Minas também, né, a gente organiza isso também. Tem um pessoal de Minas aí também. A Daniela tá vindo da Austrália, gente. Ah, que legal! Vai vir mesmo, Daniela? Vai vir, né? Bota o áudio aí, peraí. Bota o fone aí. Tô me organizando. Né? Legal, Não comprei a passagem ainda, mas eu tô organizando a minha vida aqui para poder estar presente. Eu quero muito, muito mesmo. Isso, porque a gente até já antecipou as datas, tudo era pensando na tua vinda também, que eu já até planejei. Claro, de repente não dá para vir. Mas, vamos ver, tem gente se esforçando para vir da Austrália, então, pelo amor de Deus, gente, né? Tá aí mais perto aí, vamos chegar junto, tá bom? Mas se não der para vir, não se sinta excluído, né? Não se sinta inferiorizado, você vai receber o conteúdo, vai receber a formação, mas é claro, né, gente, vai ser muito legal, né, a gente estar junto, né, esse encontro. E transmitir mesmo ali a linhagem, né? Tem uma linhagem iniciática nesse trabalho e a gente ritualizar isso tem um poder incrível. Tá bom? Então, fechando aqui a aula de hoje, fechando aqui também a gravação, a gente se vê até o próximo encontro. Pessoal, boa noite a todos, bom descanso e até a próxima aula. Ok? Aguardo depois vocês, qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp lá, tá? Até mais. Fechamos, ó, a gente caminhou até a Casa da Alegria, hein? Olha que legal. Tá bom? Agora tem a Casa 16 aí, a Casa 4 aí, né? Mas no estudo a gente foi até a Alegria. Até mais. Tchau.